Olá, eu sou a Ju Castro e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o que eu acredito que é a principal raiz que nos atrapalha a evoluir na vida com mais fluidez. Essa raiz são as crenças limitantes. Todos nós temos sistemas de crença que nos faz viver, enxergar uma realidade condicionada, que são verdades que nós acreditamos com tanta verdade que nem pensamos na possibilidade de ser mentira. E isso acaba influenciando as nossas atitudes, as nossas falas e as nossas ações. Antes de decorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gostaria de contar uma história pessoal que aconteceu comigo para exemplificar um pouquinho melhor sobre como essas crenças, como esse sistema, esse movimento funciona e reverbera na nossa vida atual. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, ocorreu uma situação comigo na escola. Era uma professora de português que eu morria de medo dela, eu estava dentro da sala de aula. Toda vez que ela entrava na sala, eu tremia nas bases. E um certo dia ela resolveu fazer algumas perguntas, escolher alguns alunos para responderem algumas perguntas em voz alta. E aí ela escolheu euzinha, Juliana, para responder uma pergunta. E eu não soube responder a pergunta. Então eu fiquei pensando, tentando falar alguma coisa, mas não sabendo exatamente a resposta. E aí essa professora virou para mim e começou a cantar. A Juliana não quer pensar. Pensa, Juliana, pensa, Juliana, pensa, Juliana, pensa. E aí todos os meus coleguinhas começaram a cantar a música do Pensa, Juliana junto com a professora. E nesse momento eu me senti muito mal. Foi exatamente nesse momento que se instalou uma crença muito forte em mim, que se reverberou no resto da minha vida, que era a crença de que eu não tenho capacidade de falar em público, de que eu sou burra, que toda vez que eu precisasse falar para mais pessoas, todo mundo iria me julgar, as pessoas iriam rir de mim e que eu era incapaz de conseguir me expressar para outras pessoas. E isso realmente se reverberou de um jeito muito específico. Eu acredito que até muitas pessoas já passaram por isso, mas ainda não conseguiram identificar o porquê. A partir desse momento, eu me tornei aquela aluna que preferia fazer todos os trabalhos em grupo sozinha, só para não precisar apresentar lá na frente falando para a turma inteira. E quando era alguma atividade que era obrigatória falar, apresentar, eu passava mal, ficava nervosa, tremia nas bases, porque ali eu acreditava na realidade de que eu não conseguia falar em público, que eu perderia as palavras, que eu seria motivo de chacota. Então foi muito sofrimento. Isso aconteceu desde a escola, ensino fundamental, ensino médio, até na faculdade e até como profissional mesmo, no meu trabalho, em reuniões que eu precisava dar minha opinião, falar alguma coisa. Eu sentia aquele certo nervosismo, aquele sentimento de incapacidade de falar em público. Bom, e por que eu tô falando sobre isso? É um exemplo de como uma crença se reverbera. As crenças, elas são resultados de eventos, de situações que aconteceram que nos deixaram uma marca no subconsciente. Situações que nos fez acreditar em uma realidade baseada em um contexto. E quando a gente cria uma realidade, a gente tem uma consequência de pensamentos e atitudes que são condizentes com essa realidade que nós acreditamos. Tem até um termo que é do budismo, que é chamado Sankhara, que são feridas no subconsciente, né? Então, que são realmente marcas que ficaram ali e que a partir de um certo momento criaram uma nova realidade, nos fizeram enxergar a realidade, o mundo de uma forma diferente. Então, alguma coisa aconteceu na minha vida para que hoje eu me sentisse com a autoestima baixa. Alguma coisa aconteceu na minha vida para que hoje eu tivesse dificuldade em dirigir, que eu tivesse dificuldade em perdoar alguém, que eu tivesse dificuldade em
juntar dinheiro, em emagrecer. Então, vários bloqueios, vários traumas, várias limitações são reverberações dessa crença. E como que isso funciona? Primeiro, a gente tem aquela realidade que a gente acreditou, né? Que alguma coisa na vida aconteceu e que fez eu pensar que o mundo funciona dessa forma. A partir dessa crença, eu vou ter pensamentos que são condizentes com o que eu acredito. Então, se eu coloquei uma realidade limitante para mim, eu vou ter pensamentos limitantes também. E esses pensamentos vão governar as minhas ações. O que eu penso, eu faço, né? As atitudes, elas são decorrentes de pensamentos. E aí o que eu faço, as minhas ações, as atitudes que eu tomo, gera um resultado. Então, ou a falta dele, né? Então, se existe alguma conquista que a gente está com dificuldade de trazer para a nossa vida, significa que as minhas ações, as minhas atitudes não estão funcionando para trazer aquela conquista. Então, eu tenho que avaliar essas atitudes que foram originadas dos meus pensamentos e os pensamentos que foram originados das minhas crenças. Então, sim, para eu atingir outros resultados, para eu atingir algumas conquistas que eu não estou tendo, eu tenho que mudar todo esse ciclo aí para trás. E mudar uma crença é fácil? Não. Mudar uma crença é muito difícil. Por quê? Porque geralmente essas crenças elas foram absorvidas na nossa infância. Existem outras raízes também, mas que eu vou falar em outro contexto. A maioria delas foram absorvidas na nossa infância, então significa que a gente viveu a vida inteira acreditando naquilo. Então essas crenças, elas estão muito enraizadas. E como existe esse ciclo, o resultado que eu tenho acaba reforçando a crença que existe. Então, no meu caso, por exemplo, de falar em público, toda vez que eu precisasse falar em público, eu tinha a realidade de que eu não conseguia, que as pessoas iriam rir, pensava que eu ia esquecer a palavra, que eu ia gaguejar, que eu ia ter dor de barriga, aí eu tinha a atitude de gaguejar, de esquecer as palavras, e aí isso me dava um resultado, que era aquela insuficiência ao falar em público. E aí esse resultado só reforça a crença. Tá vendo? Eu não consigo mesmo falar em público. Então, para poder quebrar esse ciclo e mudar uma crença, é muito complicado, é muito desafiador. Exige um exercício de autoavaliação, de reflexão muito profundo. Existem algumas ferramentas, inclusive eu vou passar uma dica, um exercício no final do vídeo, para que isso possa para que você possa começar a trabalhar essa questão. E existem outras ferramentas também que são mais voltadas ao subconsciente. É importante saber também que todas essas crenças estão no subconsciente. Geralmente a gente se comporta de uma forma, mas a gente não sabe por que a gente está se comportando daquela forma. Quando eu tinha esses bloqueios em falar em público, eu não sabia que a situação que colocou isso para minha vida foi lá quando eu tinha 9 anos na minha aula de português. Eu descobri isso recente no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, que eu parei para refletir e pensar que eu gostaria de passar por cima de tudo que me impedisse a evoluir, né? Então, é um processo complicado, mas necessário. Se a gente não para avaliar e refletir sobre os nossos comportamentos, a gente não evolui. Simples assim. E por que a maioria das pessoas ignoram esse processo? Porque ela não quer sair da zona de conforto. E a partir do momento que a gente enfrenta um processo de escavar e cutucar algumas questões que nós carregamos mesmo sem saber, pode ser que isso cause dor, né? Ninguém quer sentir dor por escolha, mas muitas vezes é necessário para a gente passar por esse processo. E é muito importante também a gente estar dispostas a acessar a nossa vulnerabilidade. Quando a gente abre para
acessar questões que nos causam dor, mágoa, sofrimento, a gente tem que ser vulnerável, não tem jeito, não adianta a gente ficar sendo duronas, não, eu sei lidar com tudo, eu não preciso acessar nada, isso aí pra mim é bobeira, é perda de tempo. Isso vai da consciência, né, de cada um. E tem uma frase muito interessante que fala que nós preferimos viver no sofrimento conhecido do que conhecer a felicidade desconhecida. É justamente isso. Eu prefiro aqui ficar na minha zona de conforto, sem acessar o que eu preciso acessar, e vou vivendo essa vidinha aí, ao invés de encarar algo que futuramente vai te fazer crescer, vai te fazer superar esses limites, esses bloqueios. E, gente, tá todo mundo no mesmo jogo. Todo mundo vive situações de traumas, de culpa, de escassez, de medo, de julgamento, trauma com água, trauma com altura. Todo mundo tá aqui vivendo experiências para que a gente possa subir o próximo degrau, né? Ir para o próximo patamar. E quem acha que fulano ou ciclano nasceu com a vida perfeita, que ela não passa por essas questões, pode ter certeza que ou ela já passou, ou ela ainda vai passar, porque a gente vive no mesmo barco, o jogo é totalmente o mesmo. E por que eu estou explicando aqui todo esse movimento de como funciona esse sistema de crenças, como ele se reverbera? Porque a partir do momento que a gente tem clareza sobre como isso acontece, nós conseguimos começar a perceber o que está me despertando aquele tipo de comportamento. E se a gente entende, a gente tem o conhecimento, a gente tem uma base para começar a mudar, né? E quando a gente tem um conhecimento, a não mudança é uma ignorância. Por quê? Se eu sei que algum comportamento, alguma atitude não está me fazendo bem, está fazendo mal para a minha vida, e eu sei, e eu tenho conhecimento disso, e eu sei que existem caminhos para mudar, eu não querer mudar é totalmente uma escolha, né? E que tá tudo bem não querer, cada um tá num processo de evolução e o que eu quero compartilhar aqui são para as pessoas que querem evoluir, querem enxergar a vida de uma forma mais fluida, mais fácil. Eu vejo tanta gente reclamando de tudo, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. E não, é uma crença, é só a forma que a gente enxerga a vida. Se a gente muda, se a gente vira uma chavinha aqui dentro da nossa cabeça, a gente consegue entender novos caminhos, novas possibilidades e ter atitudes diferentes para alcançar novos resultados. Nós temos que saber realmente o que está despertando comportamentos que não nos fazem bem, para só assim a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo e, consequentemente, a forma de responder a ele. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, pegar um papel e uma caneta, sentar a bunda na cadeira aí, 15 minutinhos que seja, e colocar como você está se sentindo hoje, atualmente. Como que está a sua vida? O que tem acontecido? Qual que é a principal questão aí que você sente que precisa evoluir e melhorar? Anota, escreve o tanto que você precisar. Coloca, eu estou num processo que eu estou precisando emagrecer, mas eu estou passando por muitas dificuldades. Tem acontecido uma questão interessante, que eu estou reencontrando muitos amigos. Fale sobre as situações da sua vida, o que tem acontecido e avalie como estão sendo seus comportamentos. E aí, depois de fazer essa avaliação, de ficar falando um pouquinho aí consigo mesmo, inclusive, para quem fazer esse exercício, eu gostaria que comentasse ou me marcasse nos stories #falando comigo, para eu ver se você está fazendo esse exercício e ver quem está realmente empenhado em passar por cima de algumas questões e dar o próximo passo. Beleza. Depois que você passou por esse momento aí, falando consigo mesmo, escreva embaixo: o que eu quero alcançar, que conquista eu quero ter e por que eu não conquistei isso até hoje.
O que está me bloqueando em conseguir atingir esse objetivo? Aí você vai responder o que está te bloqueando, por que você não conseguiu ainda. E aí, a partir dessa resposta, é importante que essas respostas sejam porque eu. Agora chegou o momento de você parar de culpar todas as situações externas, culpar o chefe, a política, o clima e pegar e trazer responsabilidade para si. Todos nós temos questões a serem resolvidas e depende sim, somente da gente. A gente precisa fazer o que está dentro das possibilidades do momento. Então, as respostas serão: por que eu não estou conseguindo fazer tal coisa? Porque eu blá blá blá. Porque eu blá blá blá. E a partir de cada resposta, você continua se perguntando o porquê. O porquê. Ah, o meu objetivo é emagrecer. Por que eu não estou conseguindo emagrecer? Porque eu não estou tendo consistência nas minhas atividades físicas. Por que eu não estou conseguindo ter consistência nas minhas atividades físicas? Porque eu estou trabalhando muitas horas por dia, fazendo muitas horas extras, e aí eu chego muito cansada, estressada, e não tenho energia para ir para academia. Por que eu estou trabalhando tão a mais? Por que eu estou estressada? Porque no meu trabalho está acontecendo tal coisa assim, assim. Mas por quê? Porque eu não estou satisfeita com o meu trabalho. Por quê? Porque eu. E aí, a partir dessas respostas, você vai conseguindo identificar alguns padrões de questões que você pensa sobre si. Porque eu sou assim, porque eu funciono dessa forma, porque toda vez que eu vou tentar fazer tal coisa acontece. Aí tem a grande possibilidade de você identificar várias crenças. E aí, a partir do entendimento do que você enxerga sobre você e de todos os pensamentos que estão te bloqueando a chegar naquela conquista, você entra num processo de avaliação daquelas respostas. Peraí, isso realmente é uma realidade? Isso é uma verdade? Será que existia alguém que estava na mesma situação que eu estou hoje e que conseguiu chegar no lugar que eu gostaria de chegar? Sim, provavelmente. Então, se aquela pessoa conseguiu, significa que o motivo de eu não estar conseguindo está aqui dentro, está dentro da minha cabeça. Então, talvez essa verdade, essa resposta que eu dei aqui, possa não ser a verdadeira realidade. Então, vamos tentar fazer diferente? Vamos supor que eu consigo fazer tal coisa, que eu imagino dessa forma, e coloca tudo de uma forma possibilitadora, facilitadora, e passe a agir, mesmo que fazendo força consciente, para poder ir contra aqueles pensamentos. Então, tá, eu tô dentro dessa situação, tô com dificuldade de fazer atividade física, mas mesmo assim, eu vou começar a fazer, mesmo que cansada, mesmo que estressada. E aí você pega aquele ciclo que eu falei, crença, pensamento, ação e resultado, e vai fazendo ao contrário. Muda a ação, muda o comportamento. Quando você mudar e tiver um pouquinho de consistência, você vai entender que o resultado está sendo outro e você vai começar a pensar diferente. Você vai começar a pensar que aquilo é possível, que aquilo é seguro. E aí você começa um movimento de avaliação e começa a lidar com essas crenças e pensar formas de crescer a partir desse entendimento. Então, esse exercício, ele é um exercício mais mental, né? Depende muito da sua força de vontade, da sua abertura em querer fazer essa autoavaliação. E fora isso, também existe uma técnica, que é o Theta Healing, que é uma técnica que eu sou apaixonada, que ela já trabalha direto no subconsciente, acessa algumas questões, você traz as situações que te bloqueiam, que te limitam, que você não está conseguindo lidar. E aí nós pensamos como que alguma crença me fez pensar isso hoje. Então você consegue escavar, entender a crença raiz, entender aquela situaçãozinha minha lá da sala de aula, na aula de português. E aí, a partir disso, são enviados alguns comandos para o subconsciente
energeticamente. Aquelas crenças saem do seu subconsciente, são colocadas novas crenças fortalecedoras. Essa é uma técnica incrível também para poder lidar com essas crenças limitantes, e que não é a única técnica, né? Faça o que você pode fazer. Comece fazendo por esse exercício, depois busque ajuda, procure uma terapia, procure formas de evoluir, porque quando a gente fica na zona de conforto, nada muda, nada cresce, e não adianta a gente ficar reclamando da vida sempre, né? Então, se você aí tá fazendo esse exercício, resolveu pegar e falar, agora é hora de me desbloquear de tudo isso, de evoluir, por favor me marque, #falando comigo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, me dê alguma forma de entender que tá fazendo sentido isso para você. Gratidão e até o próximo vídeo.